Shalom! Shalom quer dizer graça, paz, misericórdia da parte de Deus por Cristo Jesus para a sua vida, para a nossa vida. Eu quero te chamar para refletir e meditar na palavra. Há um título de sermão que eu chamo Onde estão os teus acusadores? Entenda bem, onde estão teus acusadores? Vamos entender um pouquinho mais sobre isto, lembrando que nosso acusador é o nosso adversário das nossas almas, Satanás, o anjo de luz que foi expulso do céu, tá? Então vamos ficando com esta palavra. Eu desejo que você abra a tua Bíblia em João, segundo escreveu o apóstolo João, nos primeiros evangelhos de Jesus Cristo, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ler o capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo 8 do versículo 1 ao 11. Tá? Vamos ouvir então, vamos meditar nesta palavra e vamos entender onde está nosso acusador. Você pode estar se perguntando, quem é meu acusador? Quem é aqueles que me julgam? Quem é aquele que me abandonam, me desprezam e faz julgamentos, às vezes injustos, né? Faz acusações, mas Deus é aquele que nos justifica. Mas o acusador, ele tem de diversas formas. E às vezes hoje a gente pensa, mas hoje não vejo o diabo. Mas as pessoas me acusam. Sim, é a forma do diabo usar, né? A nossa luta hoje não é contra carne nem sangue, mas contra hostes infernais em lugares celestiais, contra principados, contra os demônios que tomam pessoas, que abrem brecha para que sejam usadas e de certa forma venha te ofender. E essa palavra é exatamente o que vamos entender. Tá pronto? João, segundo escreveu o Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Bora comigo? Deus te abençoe, obrigado aí. E permita compartilhar essa palavra com você e que o Espírito Santo possa traduzir da forma que Ele queira traduzir, como uma espada, como uma faca de dois gumes, e que penetra a tua alma, o teu coração, discerne suas intenções, seus pensamentos, e que possa te servir de algo e de um alerta, e que você possa entender e compreender a voz de Deus ao seu coração, à tua mente, e que traga renovo, e que traga esperança, e que traga vigor. Essa é a palavra, esse é o meu desejo, a minha oração, a minha súplica, minha ação de graça e minha intercessão por mim e por você. Bora, em nome de Jesus. Vamos lá. Vou abaixar aqui um pouquinho a melodia de fundo. Essa é uma canção que Deus colocou na minha boca há pouco tempo e é uma música muito boa. Mas agora vamos para uma palavra muito boa. Aleluia. Diz assim: então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer ou à madrugada, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em ato de adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejá-la, tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão com o dedo. Os que ouviram
foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não o condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Terminamos aqui, versículo 11. Obrigado pela companhia, obrigado por estar aqui meditando essa palavra, a qual eu intitulo ela como o sermão Cadê os seus acusadores? Né? Olha que temos bastante pessoas para nos acusar. Poucos são aqueles que vai nos elogiar e que vai nos parabenizar pelos nossos feitos. Mas para acusar, para apontar o dedo, somos bons para isso, né? Nós todos somos bons para isso. Precisamos nos policiar e moldar. Ter a mente de Cristo, segundo a palavra. Mas vamos entender aqui esse texto. Não vamos sair. Jesus, quando passou nessa terra, ele estava e saiu na madrugada para orar. Ele tinha muitos momentos e ele não saía e ele não esperava o dia amanhecer, ou seja, ele não se demorava na cama. Ele saía de madrugada e ele foi para onde? Para o Monte das Oliveiras, a fim de ter um tempo com o Pai, a fim de ter um tempo de oração, a fim de ter um tempo de preparação, de comunhão, para depois, olha depois onde ele foi. E ao amanhecer, ele foi novamente para o templo com o fim de reunir a todos e ensinar. Então, antes dele ir ao templo, antes dele levar uma palavra de instrução aos seus alunos, a que ele deveria evangelizar, ele teve um tempo de oração. E como é que ele fez isso? Acordou logo muito cedo, na madrugada ainda escuro, e saiu para onde? Para um lugar reservado. Foi nos Montes das Oliveiras, né? Por isso hoje a gente vai a montes, a lugares que mais pessoas têm a mesma comunhão, o mesmo desejo, e ali vão se revestir através da oração, da busca para que o Senhor dê, né, palavras e dê o revestimento e dê a unção. Enfim, a oração ela serve para nos blindar e para nos preparar para fazer algo para o Senhor, para ministrar vidas. É onde a gente recebe poder, é onde a gente se rende, é onde nós se submete à vontade de Deus, e nesta vontade ele vai nos capacitando através de teu Santo Espírito. Então Jesus tinha essa prática, Jesus deixou essa prática para nos ensinar, para que possamos fazer da mesma forma que ele. São exemplos, né? Sede meus imitadores. Mas seguindo aqui o texto, os fariseus, né, os fariseus, doutores das leis, os escribas, são pessoas que escreviam toda a Bíblia. Era manuscrito na época, né, há 2000 anos atrás, e eles escreviam isso à mão. Na época, tinteiro e pena e papiro. E eles escreviam a Bíblia. E lá eles eram pessoas espirituais, pessoas que no sábado, no sabate, eles iam para o templo para ler a Torá, né, que era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles tinham a missão de quê? De instruir todo o povo, de educar todo o povo dentro da lei de Deus. Quem era Jesus? O próprio Deus, né? Eles ainda não reconheciam Jesus, pelo contrário, é que eles estavam testando Jesus. Por quê? Porque qual que era o trabalho que Jesus estava fazendo aqui? O mesmo que eles teriam que estar fazendo. Ir ao templo para ensinar. Mas eles iam só aos dias de sábado e ainda assim não faziam como Jesus. Não tinham essa preparação. Jesus acordou cedo e foi para o monte se reservar para se blindar através da oração e se preparar e se capacitar para depois, logo cedo, ele estava de novo no templo ensinando. E os escribas que eram para estar fazendo, não estavam fazendo. E por isso estavam testando Jesus. Ou seja, ao invés deles estarem cumprindo o seu ministério,
porque eles eram líderes espirituais, pessoas que eram comissionadas e tinham um chamado para ministrar vidas, para ensinar sobre a Bíblia. Ao invés deles estarem fazendo isso, o que eles estavam fazendo? Ao invés deles estarem em monte se preparando, orando, buscando a face de Deus e buscando poder, o que eles estavam fazendo? Caçando um jeito de pegar quem estava fazendo. Acontece isso nos nossos dias de hoje? Fala para mim. Acontece isso hoje ainda? Hoje ainda tem pessoas que vê as pessoas fazendo, ao invés de fazer igual ou até melhor, eu costumo orar, Senhor, o que eu estou fazendo que não é nada, ao invés do que o Senhor fez por mim. Mas o que eu estou fazendo, que as pessoas, que meus irmãos façam melhor do que eu. Essa tem sido a minha oração por anos. E a gente infelizmente vê que isso não está acontecendo. E que ainda aí os escribas e os fariseus e os hipócritas ainda continuam no nosso meio. Ou seja, pessoas que fazem são criticadas porque faz, né? Então eu acho que eu não devo nem criticar quem não faz, porque se fazemos, fazemos para Deus. Se não fazemos, também não estamos fazendo para Deus. Então, um dia, todos nós haveremos de se comparecer junto ao tribunal de Deus, e diante desse tribunal será pesado todos os nossos feitos, todas as nossas obras, sejam boas ou más. Não tem. Todo joelho doblará, toda língua confessará que Jesus é Deus. E todos haverão de se comparecer diante desse tribunal. Dito isto, esses fariseus, que já acabamos de mencionar, que eles, não, além de não estarem fazendo a parte deles, estavam com ciúmes, estavam com inveja. Infelizmente acontece isso até hoje, tá? Não é novo quando alguém te persegue, não é novo quando alguém tem inveja de você, não é novo quando alguém não faz e ainda que te critica porque você está fazendo. Fique em paz, isso é natural desde a época de Cristo, o próprio Deus passou por isso. E ali eles pegaram aquela mulher em ato de flagrante, de adultério, ou seja, no pecado, que na lei de Moisés, o povo fala lei de Moisés, e eu costumo dizer, quem era Moisés? Um servo de Deus. Quem era Moisés? Um discípulo de Deus. Quem era Moisés? O príncipe do Egito, o homem preparado por Deus. E a lei era de quem? De Moisés ou era de Deus? Era a tábua dos 10 mandamentos. Foi escrito pelo dedo de Moisés ou pelo dedo de Deus? Então, a gente tem mania de falar que é lei de Moisés, a Bíblia também fala, mas quem escreveu? Se formos pararmos para refletir melhor, quem escreveu foi o dedo de Yahvé, né? O próprio Deus que escreveu todas as leis. E nesta lei dizia que todos em ato de adultério haveriam de morrer por apedrejamento. Era a lei, ainda é a lei, não dessa forma. E aí você fala, mas hoje foi pego no ato de adultério e não morre. Será que se você for um crente, alguém que levantou a mão aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, alguém que passou pela água do batismo, se for pego pelo ato de adultério, ou se você cair no pecado de adultério, será que você continua vivo? Diz pra mim se você continua vivo. E eu tenho certeza que não. Provavelmente você, quando cair no ato de adultério, você já morreu, espiritualmente falando. Pode acontecer de ter uma segunda chance, ou terceira, ou quarta chance, Deus é quem sabe. Mas é certeza que você já morreu. Porque você olhar para o sacrifício de Jesus, olhar pelo amor tal, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você olhar para Jesus, olhar para o sacrifício, olhar pelo sangue vertido, pela cruz no Calvário, e você ainda olhar para o pecado e se atrair pelo pecado, na verdade você nunca foi convertido, você nunca se converteu de verdade, e você caiu exatamente porque isso não aconteceu, a conversão não aconteceu. Então não estou te atirando pedra, é a Bíblia. Também não estou atirando pedra em mim, e também não estou dizendo que eu sou um santarrão, mas a Bíblia, ela nos julga, a Bíblia, ela nos aponta, a Bíblia, ela nos mostra o certo e o errado, e aí cabe a nós fazer as escolhas corretas. Cabe a nós valorizar o sacrifício de Yahvé, de Yeshua, de Jeová. Cabe a mim e cabe a você, tá? Agora, é certeza que quando caímos no pecado, ou seja, se a nossa consciência acusa, e se logo vamos nos arrepender como Davi, como nós temos nos arrependido cada dia de cada falha, de cada omissão, de cada negligência, de cada pecado,
então significa que o Espírito Santo está dentro de nós ainda que esteja triste quando erramos, mas ele está nos sinalizando, dando aquele sinal de alerta, e a gente nos rendemos, pagamos o preço e Deus nos resgata. Mas quando isso já não acontece, quando a gente nem sequer tem consciência de pecado, o Espírito Santo já não está mais em nós, a presença também não, e infelizmente, se estamos na igreja, estamos enganando a nós mesmos, porque nem a Deus ninguém consegue enganar, né? Então vamos continuar aqui com a meditação nessa palavra. E eles, olha como são hipócritas, porque a lei dizia que tanto o homem, você vai para Deuteronômio 22, tanto o homem quanto a mulher, porque o ato de adultério é cometido por duas pessoas, um homem e uma mulher. Então, eles levaram apenas a mulher. Ou seja, eu acho que se você fosse no lugar aqui de Jesus, não sei que atitude você tomaria, mas você já iria, olha, vocês estão inconsistentes e vocês não merecem sequer ser ouvidos, porque o ato de adultério se comete por duas pessoas. Cadê o homem que cometeu adultério com essa mulher? Porque ele não está aqui também para ser apedrejado. E ele também, Jesus também não olhou para a mulher e passou a mão na cabeça dela, né? Às vezes muitos pregadores terminar, Deus não condena. E eu falo de novo, como tema dessa mensagem, cadê o teu acusador? Responde para mim, cadê o teu acusador? Onde está o seu acusador? Cadê ele? Né? E aqui eles estavam acusando essa mulher. E eles colocaram ela de pé diante da multidão, porque era na época de festas, e eles colocaram de pé diante da multidão, que estava ali sendo ensinada por Jesus, dentro do templo, num lugar público, e ela ficou ali passando pela vergonha, porque ela foi pego no ato de adultério, e ela estava para ser apedrejada na cabeça dela. Eu morri, por quê? Porque eu sei que a lei é esta, eu sei que eu cometi o pecado, e eu sei que fui pega em flagrante, e é certeza que agora não tem mais jeito. Jesus estava escrevendo com o dedo no chão. Imagino que tinha muita poeira naquele chão, era um deserto, e eles estavam escrevendo com o dedo ali no chão. Imagino que ele escrevia ali a sentença daquela mulher, a Bíblia não registra, imagina que ele escrevia ali o juízo, imagina que ele escrevia ali a hipocrisia daqueles que eram para ser servos de Deus, que diziam que eram servos de Deus, diziam que eram pessoas espirituais, líderes religiosos, mas a Bíblia não menciona o que ele estava escrevendo. Dá para se imaginar o que Jesus estava escrevendo. O fato é que ele não deu tanta importância, mas eles insistiram, mestre, porque eles estavam querendo testar Jesus. Se ele disser, pode apedrejar, então Jesus iria ter um problema com Roma, ou seja, ele teria que pedir autorização, mesmo sendo eles líderes religiosos, mesmo estando na Torá sobre a questão do apedrejamento, existiam as leis governamentais, que era a lei de Roma, e a Roma teria que estar ali, né? Os líderes de Roma teriam que estar de acordo com aquele apedrejamento, ou seja, teria que estar no mínimo sabendo o que ia acontecer, porque afinal de contas ia tirar uma vida. E no caso seria o correto duas, porque os dois erraram, né? Os dois pecaram, e esse pecado tão grave na época para ter essa punição. Porém, a inconsistência, e ainda assim Jesus não se preocupou com a inconsistência, e eles insistiram, mestre, o que faremos? Agora, se Jesus, ao invés de falar não apedreja, ele teria um problema com o ministério dele, porque se ele fala não apedreja, na lei, na Torá, estava que esse pecado era punido de morte com apedrejamento. Então o povo deixaria de acreditar ele. Poxa, se ele representa Deus, né? Por que ele não aceita a lei de Deus? Então, o que essa palavra traz para nós hoje? Se eu represento a Deus e eu não obedeço a palavra, eu não estou seguindo a Deus. Eu não obedeço os preceitos, as leis, os mandamentos, porque o Deuteronômio 11:1, aqueles que me amam observam as minhas leis, os meus preceitos, os meus mandamentos e colocam em prática todos os dias. Disse o Yahvé, disse o Deus no Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento. João 14:15.
Jesus disse, né? Quem não gosta do Velho Testamento diz que Deus era ruim e que Jesus é mais bonzinho. Então vamos no Deus Jesus. Aqueles que me amam, observam as minhas leis e me obedecem. E vamos para o 21, aqueles que não observam as minhas leis e não praticam as minhas leis, a minha palavra, não me ama e nunca me amou. Então, você serve a Deus, você ama Jesus, você ama a Deus, então você vai todo dia à palavra, você medita todo dia na palavra, você ora, porque a Bíblia não é como um livro comum. Você primeiro ora, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, revela a tua palavra, ainda que seja um versículo. Você pega aquele versículo e vai ruminando, para entender o que o Espírito Santo vai te falar. E com certeza ele vai te clarear, com certeza ele vai te animar, com certeza ele vai te dar as suas respostas, com certeza ele vai te admoestar, te ensinar algo. Porque a Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus que fala a mim e a você. E que traz vida, e vida com abundância, né? Continuando aqui nesta palavra, existia inconsistência nesse julgamento. Então, onde está seu acusador? Onde está aquele que te condena? Onde está aquele que te julga? Onde está aquele que te despreza? Onde está aquele que te apontou o dedo? Diz para mim. Olha aqui, essa palavra aqui e essa mulher. Na cabeça dela ela falou, morri. Na cabeça dela, as esperanças dela acabou. Na cabeça dela, ela tinha certeza que não tinha mais jeito para ela. Mas o Senhor Jesus, como sempre, para mim e para você, tem oferecido as misericórdias, que se renova todas as manhãs. E a graça imerecida, o teu favor imerecido, que está de braço estendido para mim e para você. E ele tá te falando nessa noite. Porque antes de eu gravar esses vídeos, eu oro, Senhor Jesus, meu Deus, em nome de teu Filho Jesus, meu Senhor, pelo teu Espírito habitando em mim, quando eu abrir a boca, que não seja eu, mas a tua voz. E esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, que o Senhor fale ao teu coração. E aqui, depois de muita insistência, Jesus levanta, fica de pé. Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então deu a sentença, Jesus. Na cabeça dessa mulher, imagina você na cabeça dessa mulher. Pronto, morri. Agora, aquele que era para dar a sentença, ele já deu a sentença. Aquele que não tem nenhum pecado, vai atirar a primeira pedra em mim e pronto, acabou para mim. Acabou aquela esperança para aquela mulher. Acabou a vida para aquela mulher. Acabou o futuro para aquela mulher. Ali findou a vida daquela mulher, né? Mas as misericórdias estavam perto. E ali, olha o que diz aqui. E ouviram e foram saindo. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo. Verso 8. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. No versículo 9. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante deles. No versículo 10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Terminando aqui, dando uma pausa aqui. Quando eles ouviram a sentença que Jesus deu, aqueles que não tiverem nenhum pecado, atirem a primeira pedra. A começar dos mais velhos, começaram a sair daquele tribunal. O mais velho não atirou a pedra porque olhou para a consciência, né? Por que começar pelos mais velhos? Ou seja, o de 18 anos pecou até 18 anos, o de 20 pecou até 20 anos, o de 30 pecou até 30 anos. Vamos dizer que o de 70 anos pecou até 70 anos, então tinha pecado mais. Com certeza a consciência dele acusou e ele lembrou: puxa vida, tenho pecado, não posso atirar pedra nessa mulher. E foi embora. O outro também lembrou da consciência: tenho pecado. E foi embora. E foi embora. E foi embora. Aquela multidão, todo mundo foi embora. Olha como esvaziou o templo. A sabedoria de Jesus, a sabedoria do seu Deus, a sabedoria do meu Deus. Ele poderia ter falado: esse julgamento não tem consistência, o homem não está aqui, vão embora e para de me encher o saco porque vocês estão me perturbando. Mas Jesus, como é sábio, Jesus é Deus,
né, conhecedor de todas as coisas, ele disse a palavra que deixou registrado para nós aqui, 2025, 2000 anos depois que Jesus já foi embora e que já está no céu e que já está entre nós, ressuscitado à destra de Deus e o teu Espírito habitando em nós, deixou essas lições para nós. Olha que lição que estamos aprendendo aqui. Ele poderia ter, não tem consistência esse julgamento, vão e volta com consistência. Vocês, né, Jesus, ele poderia estar ali escrevendo ali, mas esse fulano que está ali acusando, esse fariseu, esse hipócrita, esse escriba, ele poderia estar ali escrevendo, tem tantos pecados, porque Jesus é onisciente, Jesus é Deus, onisciente, onipresente e onipotente, conhece o passado, presente e futuro. Então ele conhecia a história de cada um que estava ali, e os pecados também de cada um. Ele poderia sair acusando, ô fulano, você tem um pecado fulano de tal assim, por que você quer matar essa mulher? Você tem esse. Porém, a questão era o teste. Ele já tinha lido nos corações dele, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente, e ele sabia que o teste era para que ele tivesse uma resposta que pegasse todo mundo. Então, se ele fala, pode apedrejar porque está na lei, e a lei quem escreveu foi meu pai, ele teria um problema com Roma. Ou não apedreja, e aí ele teria um problema com os religiosos, ele não poderia mais ministrar, porque ele estaria indo de confronto com a lei, de confronto com a própria palavra que ele escreveu, com a própria lei que ele escreveu. Porque a lei não é ruim. Vamos dizer que você não está habilitado. Se você o guarda te para, o que o guarda vai fazer? Vai te prender, vai levar o seu carro, vai levar, né, vai te aplicar uma multa. Por quê? Porque você não está habilitado. Mas se você tiver habilitado bonitinho, o guarda para, não tem problema nenhum. O guarda vai bater nas suas costas, vai com Deus, boa viagem. Não é assim que funciona? Então a lei não é problema quando você não tem nenhuma questão com a lei. Quando você não está errado diante da lei. Então a lei de Deus é exatamente isso. 1 de João 4, 5, 3 e o 4 diz exatamente: as leis do Senhor, os preceitos do Senhor não são difíceis de ser praticados. Por quê? Porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor. E aí você ama a palavra, você ama as leis do Senhor, você ama todos os mandamentos e você pratica. Por quê? Porque você valoriza o sacrifício de Cristo na cruz, você valoriza porque você é amado e porque você tem visão de reino, visão de eternidade e porque você quer ir morar no céu. Então as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo e você tem vivido novidade de vida, querendo ir para o céu. E vai para o céu, porque esse é o seu propósito, essa é a sua intenção e a graça capacitadora, o Espírito Santo em você, vai fazer com que você atinja esse objetivo, e é essa a vontade do Pai, é essa a vontade do Filho, e é essa a vontade do Espírito Santo. E por isso ele está aí te ajudando. Então aqui, mas Jesus, muita sabedoria, não olhou para a inconsistência, não acusou ninguém, não apontou o dedo para ninguém, como muitas vezes hoje as pessoas vêm nos acusar, e a gente quer levantar, e já sair no tapa, e já fica bravo, né? A gente precisa aprender com essa palavra aqui, fazer como Jesus, caçar um escape e com sabedoria, discernimento, conhecimento e na paz. Jesus escrevendo, voltou e quando ele ergueu a cabeça não tinha mais ninguém, estava só ele, estava a mulher. Ele levantou, ficou-se de pé, porque quando Jesus fica de pé, aí fica difícil. Aí fica difícil porque ninguém fica na presença do Rei, na presença do Deus quando ele está de pé. E quando ele se levanta do teu trono, é para vir te socorrer. Quando ele levanta do seu trono, é para te dar resposta. Quando ele levanta do seu trono, é para te acudir, para prover na tua vida e para te justificar. Porque a palavra hoje é isso. Cadê os teus acusadores? Onde estão aqueles que estão te acusando? Onde estão aqueles que estão te desprezando? Onde estão aqueles que estão te acusando, às vezes indevido, sem te conhecer, sem saber quem você é? Mas o Senhor, o Espírito Santo, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo dele te conhece no seu íntimo. Quando ninguém está te vendo, ele sabe quem você é e é ele que te justifica. E é ele que merece a tua adoração e o teu louvor. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, pois essa palavra te justifica e te diz algo e que você só e Deus sabe. Então,
ele olhou para a mulher, e olha que ele sabia que aquela mulher era uma prostituta, foi pego no ato de adultério, no ato de prostituição, no ato pecaminoso, no ato grave. E ele não olhou e falou para ela, tratou ela de qualquer jeito, tratou ela como uma mulher vulgar, como uma mulher qualquer. Ele falou com ela da mesma forma que ele falou com a mãe dele. Quando os discípulos estavam com ele falou, deixa, eu vou ali, ou na multiplicação, na água que se transformou em vinho no casamento, e ele, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Olha como ele tratou a mãe dele. Então, da forma que ele tratou a mãe dele, ele tratou a mulher prostituta, ou seja, tratou ela com respeito, tratou ela com dignidade, não como muitos, às vezes, que te acusa, quer te tratar de qualquer jeito. Jesus, o Deus, 100% homem, 100% Deus, ele tratou ela como se tratou a mulher, da mesma forma que ele tratou a mãe dele. Mulher, cadê aqueles que te acusam? Tá aqui, ó, no versículo 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles, os seus acusadores? Cadê os teus acusadores? Disse a mulher. E aí ele disse, ninguém te condenou? Cadê eles? Aí no versículo 11, ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não te condeno. Jesus poderia condenar ela? Me fala para mim, responde para mim. Poderia? Pois a lei quem escreveu foi o próprio Jesus, o próprio Deus. João 1:1, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo habitou entre os homens, ou seja, o verbo no início estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Em João mesmo, capítulo 1, versículo 1 até o 4. Né? Então Jesus é Deus. Ele poderia ter condenado ela, porque a lei quem escreveu foi ele. Poderia. E poderia por quê? Porque a lei quem escreveu é ele. E poderia por quê? Porque ele não tinha pecado. Então qual foi a ordem? Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ele poderia ter atirado a pedra nela? Claro que poderia, porque ele não tinha pecado. Não foi achado pecado algum. E ainda assim foi a morte de cruz. Né? Ele se entregou à morte de cruz. Então, Jesus não tinha pecado, a lei era dele, poderia ter apredejado, porém, olha o que ele faz. Olha a graça, olha a compaixão, olha a misericórdia. Declarou Jesus, versículo 11, eu também não a condeno. Repete comigo. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Muitos pregadores terminam sem falar esse final. Agora vá e abandone a tua vida de pecado. Quando o olhar de Cristo penetra você, quando o Espírito Santo te convence, como ali em Atos 2, que teve a descida de Pentecoste, e todos ouviram falar do Evangelho, todos ouviram falar de Cristo, todos ouviram falar das boas novas de salvação, e mais de 3.000 almas se converteram. Qual que foi, quem foi que convenceu? O Espírito Santo. Então, eles foram convencidos de seus pecados, foram convencidos de suas mazelas. Nós convencemos que somos pecadores, convencemos que todo pecado e destituído estamos da glória de Deus, diz a palavra. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, então ele vem com a sua graça reparadora e nos resgata e nos compra, porque ele já comprou nós pelo sangue vertido na cruz e nos perdoa. Mas qual que é a ordem? Vá e não peques mais. Porque imagina que você tem o seu filho e aí ele comete um erro, ou imagina que a sua namorada, ou sua esposa, ou seu esposo comete um erro e você perdoa, mas se ele errar de novo, você vai perdoar de novo? Ou se errar de novo, você vai perdoar de novo? Ou seja, você vai falar, tá brincando com a minha cara? Porque se você se arrependeu e voltou a errar, que arrependimento é este? Né? Então aqui ele deu uma ordem, agora vá e não peques mais. Ele não passou a mão no pecado dela. Ele não passou a mão e fala, você tá certa, você não tá errado, pode ir embora. Não, ele deu uma ordem. Entrou salvação na vida dessa mulher?
É claro, ela já tinha na cabeça dela, na mente dela, no espírito dela, né? Ela já tinha para ela que não tinha mais jeito, que ela ia morrer ali naquele momento. As esperanças já tinham acabado. Mas quando ela viu o olhar de Cristo, o olhar de compaixão, as misericórdia e a graça que Jesus estava oferecendo para ela, você acha que ela voltou a pecar? Você acha que ela voltou a errar? Ela foi salva naquele momento. Ela foi resgatada naquele momento. E a partir dali, ela não tem mais gosto, mais prazer na vida de pecado, mas uma vida santa. Então, quando Cristo nos resgata, quando Cristo nos perdoa e que manda para o mar do esquecimento todos os nossos pecados, e vai começar a forma de santificação, a inclinação para as coisas do Espírito e as coisas da carne vai mortificando. Eis que nova criatura nós vamos nos formando. E aí nós vamos de glória em glória a chegar dia perfeito, raiando como aurora, para ter o encontro com o Senhor. Sede santo porque eu sou santo, diz a palavra. E Hebreus 12, 14, conservai a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém, nem eu, nem você, vamos ver a Deus. Então, ser santo não é nunca ter pecado. Ser santo não é você não pecar mais. Porque é claro que você deixa de pecar aqui e você confessa e você não volta mais nesse pecado, mas você vai se limpando através da palavra, se limpando dia a dia. A palavra vai te limpando, vai te purificando e você vai deixando para trás a vida de pecado, a vida de erros e a chegar. Então esse é o processo da santificação. Dia a dia, mês a mês, ano a ano, a chegar à estatura de um varão perfeito, de uma varoa perfeita, para o encontro com o Senhor, no céu de glória. Fica com essa palavra, medita nessa palavra, e eu vou te dizer mais uma vez, onde estão os teus acusadores? Onde estão os seus acusadores? Tá bom? Meu voto é que o Senhor Jesus possa ter penetrado no teu coração, na tua mente, e que a graça, a compaixão, as misericórdia, a paz que excede todo entendimento que vem de Deus, possa guardar a tua mente, o teu coração em Cristo Jesus, e que você seja muito feliz, pois estamos findando o ano de 2025. Estamos aí beirando ao ano de 2026, e eu desejo que você entra em novidade de vida com o Senhor, e que você possa ser abraçado pelo Espírito Santo, abraçada pelo Espírito Santo, e que você possa viver para a glória do Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia.